período aparecerá como estado de fechado. Definições, cálculo, regra de cálculo. A regra de cálculo no Queiroz é uma funcionalidade importantíssima responsável pelos parâmetros que envolvem toda a tratativa de ponto dos funcionários, como, por exemplo, a classificação das horas extras, banco de horas, adicional noturno, desconto de DSR, descanso de 11 horas e diversos outros fatores que influenciam diretamente nos cálculos do sistema e nos relatórios de ponto mensais. A configuração deverá ser baseada no acordo coletivo da sua razão social e nas cláusulas da CLT. Após a primeira configuração, faça um check-up, gerando os relatórios de ponto dos funcionários. Evite alterações equivocadas na regra de cálculo. Qualquer alteração efetuada afetará no cálculo final dos relatórios. Já vem uma regra de cálculo cadastrada no sistema por nome padrão. Vamos utilizá-la e configurá-la de acordo com a regra de negócio da sua empresa. Passe o mouse em cima da regra e clique em alterar. Informe na sequência de cálculo se sua empresa trabalhará com folha ou com banco de horas. Caso você tenha um grupo de funcionários que trabalham com folha e outro grupo de funcionários que trabalham com banco de horas, essa regra padrão poderá ser utilizada para a folha e depois você deverá cadastrar uma nova regra para os funcionários que trabalham com banco de horas. Vou começar explicando a regra quando a sequência for folha. Depois eu explicarei sobre banco de horas. Na aba Horas Extras, configuraremos as porcentagens das horas extras para os dias normais, dias livres, folgas, feriados e dias compensados. Tipo de classificação mais utilizado nas empresas é a classificação diária, ou seja, as horas extras realizadas no dia. É também o tipo de classificação prevista na própria CLT. Algumas empresas possuem acordos coletivos diferenciados e utilizam tipo de classificação mensal ou semanal. Por exemplo, as primeiras 20 horas extras realizadas no mês, 50%, e as próximas, 60%. Ou também, por exemplo, as primeiras 10 horas extras realizadas na semana, 50%, e as próximas, 60%. Algumas empresas que também possuem acordos coletivos diferenciados utilizam o tipo de classificação por faixa. Nesse caso, poderá ser determinado a porcentagem das horas extras por intervalo de tempo. Vou configurar a regra de cálculo com o tipo de classificação diária, que é o padrão CLT e é o padrão que a maioria das empresas utilizam. Começaremos pelos dias normais. As primeiras, 23,59, que é o limite máximo que poderá ter de hora extra em um dia. E informo a porcentagem. Por exemplo, hora extra, 50%. As demais, eu repito a mesma porcentagem. Hora extra, 50%. Caso você tenha algum acordo coletivo diferenciado com uma separação de horas no dia, também poderá ser informado. As primeiras 2 horas, por exemplo, 50%,
e as demais 60%. Vou deixar configurado o padrão que a maioria das empresas utilizam, que é apenas a uma porcentagem. Considerar hora extra noturna como hora extra normal. Caso as porcentagens de horas extras noturnas sejam as mesmas das diurnas, selecionando essa opção, eu não precisarei cadastrar novamente as porcentagens para os funcionários noturnos. Para a maioria das empresas, as porcentagens são as mesmas das dos diurnos. Deixarei então selecionado essa opção para não ter o trabalho de configurar novamente. Dias livres. Selecionarei considerar hora extra noturna como hora extra normal, 23h59, e informarei o padrão 100%, 100%. Folgas, 23h59, 100%, 100%. Feriados, 23h59, 100%, 100%. E dias compensados, 59, 100%, 100%. Os dias compensados geralmente são os sábados. Então, algumas empresas trabalham um pouquinho a mais durante a semana para compensar o sábado. No horário de trabalho, caso você cadastre um horário de segunda a sexta-feira, o sábado será considerado a mesma classificação do dia livre. Aqui, por exemplo, no dia livre, eu configurei hora extra 100%. Caso necessite diferenciar a classificação para os dias compensados, no cadastro do horário de trabalho, deverá ser informado o sábado como dia compensado. E, nessa aba Dias Compensados, você poderá informar uma porcentagem diferenciada, por exemplo, 50%. Do contrário, ele considerará a classificação dos dias livres mesmo. Adicional noturno. O adicional noturno padrão, que geralmente as empresas consideram das 22 às 5 da manhã, já vem padronizado na aba Parâmetros, das 22 às 5 da manhã. Algumas empresas possuem acordos coletivos diferenciados e calculam o adicional noturno no dia com diferentes percentuais. Nesse caso, configura-se essas porcentagens diferenciadas na aba Adicional noturno. Por exemplo, a primeira 1 hora de adicional noturno realizada no dia, 50%. As próximas 2 horas, 60%. As próximas 2 horas, 75%. As demais, 150%. Parâmetros. A aba Parâmetros deverá ser configurada tanto para os funcionários que trabalham com folha, quanto para os funcionários que trabalham com banco de horas. Ela já vem mais ou menos parametrizada com o mínimo que a CLT exige. Desconto DSR em casos de atraso. Marcando essa opção, quando houver atrasos na semana, o DSR será descontado no domingo e no feriado, se houver feriado na semana. Lembrando que o DSR é o descanso semanal remunerado.
Poderá ser informado uma tolerância para desconto do DSR, por exemplo, 10 minutos. A maioria das empresas que descontam o DSR em caso de atraso, descontam através de acordos coletivos específicos para tal operação. Desconto DSR em caso de falta. A maioria das empresas descontam o DSR em caso de falta, na aba Parâmetros. Essa opção ela já vem configurada. Marcando essa opção, quando houver faltas na semana, o DSR será descontado no domingo e no feriado, se houver feriado na semana. Calcula DSR sobre hora extra e adicional noturno. Selecionando essa opção, o sistema aplicará o cálculo de DSR sobre o rendimento de horas extras e adicional noturno para benefício ao funcionário. Adicional noturno. Minutos para iniciar a contagem. Informe nesse campo se haverá alguma tolerância para iniciar a contagem do adicional noturno. Por exemplo, 15 minutos. Nesse exemplo, até 22h15 não gerará o adicional noturno. A partir das 22h16, começará a gerar o total desde as 22h. Horário noturno. Na opção Horário noturno, já vem configurado o adicional noturno urbano das 22h às 5 da manhã. Nesse caso, o sistema já considera as horas reduzidas, os 52 minutos e 30 segundos. Por exemplo, quando o empregado trabalha direto das 22h às 5 da manhã, que em horas normais equivale a 7 horas, em horas noturnas equivale a 8 horas. Esse é o cálculo que o sistema já faz atualmente. O acréscimo de 1,14286 refere-se a esse acréscimo das horas reduzidas. Adicional noturno rural, agropecuário e outros. O horário de adicional noturno rural da lavoura inicia às 20 e termina às 4 da manhã. A hora geralmente não é reduzida, porém fica a critério do usuário configurar o sistema para considerar a hora reduzida ou não. Nesse campo, também poderá ser configurado uma faixa de adicional noturno diferenciada. Algumas empresas possuem essa regra no acordo coletivo, mesmo sendo o adicional noturno urbano, por exemplo, das 22h às 6 da manhã. Vou permanecer o padrão das 22h às 5 da manhã. Horário noturno urbano.